Me responde uma coisa. Se dois alunos assistem à mesma aula, recebem o mesmo material, têm o mesmo professor, mas um deles estuda 3 horas por dia e o outro mal abre o caderno, eles merecem a mesma nota? Se você hesitou, parabéns. Você não foi condicionado pela maior fraude moral da pedagogia moderna. A ideia de que diferenciar pelo esforço é crueldade. Mas e se eu te provar, usando 3 dos maiores pensadores do século XX, que o verdadeiro ato de crueldade é fingir que eles são iguais? E se a justiça real não estiver em igualar resultados, mas em honrar processos? Negar o mérito não é bondade, é covardia epistêmica. Nos próximos 10 minutos, prepare-se para ter suas certezas morais destruídas. Existe uma epidemia silenciosa nas escolas brasileiras. E não é a evasão, não é o analfabetismo funcional. É algo muito mais profundo. A paralisia moral de diferenciar. Professores com medo de dar nota baixa porque podem ser acusados de excludentes. Gestores que inflam aprovações para não prejudicar a autoestima dos seus alunos. Sistemas que tratam esforço heróico e negligência total como se fossem moralmente equivalentes. E sabe o que sustenta essa paralisia? Uma inversão filosófica brutal. A confusão entre igualdade de oportunidades e igualdade de resultados. Igualdade de oportunidades significa mesma largada, mesmas regras, mesmo acesso. E isso é justo. Igualdade de resultados significa todos chegam juntos, independente do esforço. E isso é insano. Mas como chegamos até aqui? Como uma sociedade inteira passou a acreditar que não diferenciar é uma virtude? A resposta está na filosofia que você nunca aprendeu. Robert Nozick, filósofo de Harvard, fez uma pergunta devastadora em 1974. Quem tem o direito de decidir o que é justo? A resposta dele destruiu décadas de filosofia igualitarista. Ele disse: justiça não está no padrão final da distribuição. Justiça está no processo que gerou a distribuição. Pensa comigo, se eu ganho um prêmio numa Olimpíada de Matemática porque resolvi os problemas mais difíceis, aquele prêmio é legitimamente meu. Ninguém tem o direito moral de tirar e redistribuir porque os outros também mereciam. O processo foi justo? Todos tinham acesso às mesmas provas? Sim. Então o resultado, por mais desigual que seja, é moralmente legítimo. É a diferença entre roubar um salário e receber um salário menor que outro colega. Um é injusto porque o processo foi criminoso. O outro pode até ser desigual, mas não é injustiça. É diferença de produtividade, de esforço, de valor agregado. Agora, aplica isso na sala de aula. Quando você dá a mesma nota para quem estudou e para quem não estudou, você não está promovendo justiça. Você está violando o direito legítimo do aluno esforçado ao fruto do próprio trabalho. Nozick chamava isso de teoria da titularidade. Você é moralmente titular daquilo que foi adquirido por processos justos. E esforço mais aprendizado é igual a processo justo. Mas aqui vem o golpe final. Quando o Estado ou a escola força a igualdade de resultados, ela está cometendo o que Nozick chamava de injustiça distributiva. Está roubando do talentoso para compensar o negligente. Igualar notas à força não é justiça social, é expropriação moral. Thomas Sowell, economista negro, que veio da pobreza extrema e virou professor em Stanford, tem uma das análises mais brutais do igualitarismo. Ele chama de a falácia da justiça cósmica. A lógica é simples, porém devastadora. A vida não distribui talentos igualmente. Nunca distribuiu, nunca vai distribuir. Alguns nascem com QI de 140, outros com QI de 100. Alguns têm memória fotográfica, outros precisam ler 5, 6, 10 vezes para absorver. Alguns
têm famílias que valorizam o estudo, outros crescem em ambientes hostis ao conhecimento. E aí vem a tentação perigosa. Como a natureza foi injusta, a sociedade precisa compensar. Como a loteria genética foi desigual, a escola precisa forçar a igualdade artificial de resultados. Sowell chama isso de falácia da justiça cósmica. A ilusão de que existe uma entidade moral superior, um Deus, um universo, uma história, que nos deve igualdade. E que nós, seres humanos iluminados, precisamos corrigir essa injustiça cósmica. O problema? A realidade não negocia. Quando você tenta forçar a igualdade, ignorando diferenças reais de esforço e talento, você não eleva os mais fracos. Você sufoca os excelentes. Sowell documentou isso em dezenas de países. Sistemas educacionais que forçam a igualdade de resultados criam o que ele chama de tirania da mediocridade. Os talentosos ficam entediados. Os esforçados ficam desmotivados. E os negligentes continuam negligentes, porque o sistema removeu o incentivo de melhorar. E aqui está a parte que ninguém quer ouvir. Quando você elimina consequências negativas para a falta de esforço, você não está protegendo o aluno fraco. Você está garantindo que ele continuará fraco. Porque você removeu o único sinal que poderia fazê-lo mudar, o feedback doloroso da realidade. A natureza é desigual. Fingir o contrário não é compaixão, é crueldade disfarçada. Agora vem a filósofa mais controversa e talvez a mais honesta sobre esse tema, Ayn Rand. Rand tem uma frase que faz pedagogos progressistas terem pesadelos. Julgar é um ato moral obrigatório. Não julgar é covardia moral. Traduzindo, quando você se recusa a diferenciar o aluno esforçado do negligente, quando você trata todos como iguais por medo de ser excludente, você não está sendo virtuoso. Você está sendo moralmente covarde. Porque julgar, avaliar, diferenciar, reconhecer mérito é reconhecer a própria realidade. É dizer, você que estudou merece reconhecimento. Você que não estudou merece consequências. Rand chamava a recusa de julgar de moral do altruísmo patológico. A ideia de que virtude está em sacrificar os competentes para compensar os incompetentes. De que bondade é tratar desempenhos diferentes como se fossem iguais? O resultado disso? Uma inversão moral completa. O esforçado vira explorado, o talentoso vira vilão e o negligente vira vítima que merece compensação. Na educação, isso vira progressão automática, notas infladas, diplomas vazios. Uma geração inteira de pessoas que nunca aprenderam que ações têm consequências. Rand dizia, você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E as consequências? Adultos que colapsam no primeiro feedback negativo. Profissionais que esperam promoção sem performance. Uma sociedade inteira que acha que merecimento é ofensa. Então, como você, gestor ou professor, aplica esses pilares filosóficos na prática? Primeiro, transparência de critérios, NOSIC. Justiça de processo exige que todo aluno saiba exatamente pelos critérios que será avaliado. Nada de subjetividade escondida, nada de eu sei quando vejo. Publique rubricas claras, torne o processo transparente. Aí sim, você pode diferenciar sem medo. Segundo, responsabilidade individual. Sowell. Cada aluno é responsável pelo próprio resultado. Não por contexto familiar, não por potencial, mas pelo esforço demonstrado pelas consequências desenvolvidas. Documente tudo. Use portfólios. Crie trilhas de evidências. Quando o aluno vê a própria evolução ou estagnação, ele não pode terceirizar a culpa. Terceiro, coragem de diferenciar. Rand. Crie sistemas de reconhecimento visível para o mérito. Quadro de honra
certificados de excelência, menções públicas e sim, também consequências claras para a negligência. Não crueldade, mas feedback verdadeiro. A escola precisa ser um simulador da realidade adulta. Esforço gera recompensa, negligência gera correção. Quando você remove essa conexão de causa e efeito, você não está educando, você está infantilizando. E aqui está o segredo que muda absolutamente tudo. Quando você diferencia com critérios transparentes e justos, os próprios alunos aceitam. Porque no fundo, todo mundo sabe, justiça não é tratar todos iguais. É tratar cada um conforme seu esforço. Então, aqui está a verdade filosófica que ninguém te ensinou. Meritocracia não é crueldade. Antimeritocracia é. Diferenciar pelo esforço não é exclusão. Fingir que todos são iguais é. E reconhecer talento e trabalho não é elitismo, é honestidade epistêmica. Nozick, Sowell e Rand concordam num ponto. Quando você nega a realidade para preservar sentimentos, você não está sendo compassivo, você está sendo cúmplice da mediocridade. E o e-book A Escola de Alto Desempenho, o link está na descrição, explora isso com profundidade cirúrgica. Não é panfleto ideológico, é filosofia aplicada à gestão educacional. Agora, comente aí, você tem coragem moral de diferenciar alunos pelo esforço? Ou vai continuar fingindo que justiça é tratar desiguais como iguais? Se esse vídeo fez sentido para você, curte, se inscreva no canal, ative o sininho. E o próximo vídeo, a neurociência que prova por que cérebros precisam de dificuldade para crescer. E lembre, quem tem medo de julgar, tem medo da verdade.